Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Sabe aquele arrepio na espinha que te avisa para não fazer algo? Eu ignorei o meu. E essa escolha me jogou direto na obsessão perigosa de um homem que não aceitava um não como resposta. Tinha 23 anos quando tudo começou. Não era ingênua, não completamente. Já sabia o quanto a vida podia ser dura. As contas se empilhavam como uma montanha que eu nunca conseguia escalar. Meu trabalho de meio período numa cafeteria mal pagava a comida, muito menos o aluguel. Meus pais moravam em outro estado, ralando para sobreviver. Então, pedir dinheiro para eles estava fora de questão. Lembro de estar sentada no meu colchão uma noite, olhando para a tela rachada do meu celular, me perguntando como tantas garotas da minha idade estavam de férias em Acapulco, enquanto eu comia cachorro quente pela terceira noite seguida, porque era a única coisa que tinha na despensa e ainda faltavam uns 5 dias para o meu próximo pagamento. Foi aí que a ideia de ter um sugar daddy começou a passar pela minha cabeça. Parecia fácil, quase ridiculamente fácil. Existiam fóruns inteiros, histórias no TikTok, até podcasts onde as garotas falavam sobre como esses homens mais velhos pagavam seus sapatos, seu aluguel e até a faculdade. Você nem precisa fazer nada, disse uma garota num vídeo que eu vi. São só homens solitários que pagam pela sua companhia, homens solitários pagando por companhia. Essas palavras grudaram no meu cérebro. Naquela noite, depois de horas pesquisando, me cadastrei em um site de relacionamentos desse tipo. Foi simples, era só criar um perfil e adicionar uma descrição. Estudante universitária, doce, divertida, procurando mentoria e companhia. Sou discreta. Postei umas fotos escolhidas a dedo, nada muito revelador, mas bonitas o suficiente para chamar atenção. Para minha surpresa, em um único dia, minha caixa de entrada explodiu. A maioria das mensagens era exatamente o que eu esperava. Homens mais velhos oferecendo dinheiro em troca de momentos divertidos. Alguns eram bem diretos, outros patéticos, e alguns simplesmente me davam vontade de tomar um banho depois de ler. Mas aí teve uma que chamou minha atenção. O nome de usuário dele era O Barão. A mensagem era simples, educada e estranhamente normal. Olá, Carla. Você parece uma garota autêntica e eu gosto disso. Não procuro nada vulgar. Só busco companhia, um jantar, uma conversa, talvez alguém em quem confiar. Posso te ajudar financeiramente, em troca, sem pressão, sem amarras. Se estiver interessada, vamos tomar um café primeiro em um lugar público. Eu pago. Olhei a foto de perfil dele e depois a idade. Ele tinha 61 anos, usava um terno caro, tinha cabelo grisalho e um sorriso que ficava entre o amigável e o calculado. O perfil dizia que ele era consultor de negócios, divorciado e sem filhos. Parecia seguro, ou tão seguro quanto algo assim poderia parecer. Eu disse para mim mesma, se ele for esquisito, eu vou embora. É só um café, o que pode dar errado? Não é incrível como as piores histórias começam com essa simples pergunta? No dia seguinte, escolhi a cafeteria mais movimentada da cidade. Meu coração disparou durante todo o caminho até lá, e quando o vi sentado perto da janela, juro que quase dei meia volta. Mas ele se levantou assim que me viu, sorrindo de um jeito caloroso. Olá, Carla! Eu assenti, nervosa. Fernando! Ele disse, oferecendo a mão para mim. Obrigado por ter vindo. E então nos sentamos. Ele não era um homem exatamente bonito, mas cheirava muito bem e tinha aquele ar de elegância que o tornava interessante. Ele não ficou me secando e não fez comentários nojentos sobre minha aparência. Me perguntou sobre minhas aulas, minha família e o que eu queria fazer depois de me formar. Falou sobre livros, filmes, viagens.
Parecia uma entrevista de emprego misturada com um encontro, mas não de um jeito ruim. Depois de uma hora, ele disse calmamente: "Eu gostaria de te ver de novo. Posso te ajudar com $600 por semana se você estiver disposta a jantar ou sair comigo." Minha garganta secou. $600. Era o meu aluguel. Ali, na minha frente, eu me ouvi dizendo sim quase sem pensar. Durante as primeiras 6 semanas, foi perfeito. Fernando era generoso, educado, até charmoso. Me levava a restaurantes bons, sempre em público. Transferia o dinheiro toda semana sem hesitar e nunca me pressionou fisicamente. Só pegava na minha mão às vezes ou me dava um beijo na bochecha para se despedir. Eu pensava, isso não é ruim, é dinheiro fácil. Mas pequenas coisas começaram a me incomodar. Uma vez, quando eu ri de algo durante o jantar, notei que os olhos dele me estudavam com uma intensidade estranha, como se estivesse memorizando cada expressão minha. Outra vez, ele perguntou: "Você conta sobre mim para os seus amigos?" Eu disse que não, e ele sorriu como se essa fosse exatamente a resposta que ele queria ouvir. E houve a vez em que mencionei que talvez me mudasse de apartamento em breve para mais perto da faculdade. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem com o endereço de um prédio que eu tinha olhado por acaso semanas antes, mas que nunca tinha comentado com ele. Perguntei como ele sabia, mas ele ignorou. "Você deve ter mencionado." Tenho uma boa memória. Eu não lembrava de ter mencionado nada. Os meses seguintes continuaram assim, com esses pequenos sinais estranhos que eu tentava ignorar. Foi no 4º mês que as coisas realmente mudaram. Estávamos num restaurante italiano tranquilo. As luzes eram fracas e as velas tremiam. Ele se inclinou sobre a mesa, apertou minha mão e disse: "Você me faz feliz, Carla. Mais feliz do que eu estive em anos." Eu sorri, sem graça. "Que bom." "Eu não quero te dividir," ele acrescentou em voz baixa. Eu congelei. "O que você quer dizer com isso?" "Quero dizer, não quero que você saia com outros homens, nem mesmo com garotos da sua idade. Quero que isso seja exclusivo entre nós." Os olhos dele se fixaram em mim. "Você pode me prometer isso?" Meu peito apertou. "Fernando, eu..." "Prometa," ele interrompeu. Engoli em seco. "Ok, claro." O aperto na minha mão afrouxou e ele sorriu. "Boa garota." Naquela noite, quando cheguei em casa, notei uma pequena caixa na minha porta. Dentro havia um iPhone novo, ainda lacrado com um bilhete. "Para que você nunca ignore minhas chamadas, Fernando." Eu não lembrava de ter dado meu endereço a ele. Aquilo foi estranho, mas era o celular que eu estava babando para ter, então apenas ignorei. Nas semanas seguintes, muita coisa aconteceu. Até aquele momento, nosso relacionamento tinha sido apenas de companhia. Mas uma noite, depois de um jantar caro e algumas taças de vinho, as coisas evoluíram para o próximo nível. Devo dizer que não me sentia tão segura no começo, mas a essa altura era o justo a se fazer, se é que vocês me entendem. Nossa primeira vez foi aceitável. Não que eu tenha enlouquecido, mas foi doce e me fez sentir bem. E para ser sincera, o desempenho dele foi melhor do que eu esperava para a idade. No entanto, depois daquela noite, o comportamento dele começou a mudar. Ele começou a me procurar com mais frequência e a me mandar mensagens a todo instante. Se eu não respondia rápido o suficiente, ele me bombardeava com perguntas como: "Onde você está? Com quem você está? Por que não responde?" Depois, começou a aparecer na cafeteria onde eu trabalhava. Primeiro, na hora de fechar, segundo ele, para garantir que eu chegasse em casa segura. Mas depois, começou a aparecer em horários aleatórios do dia, como se estivesse me vigiando. Quando o confrontei, ele disse: "Só quero ter certeza de que está tudo em ordem." Uma noite, comentei com Fernando que sairia com minha melhor amiga para tomar algo e colocar o papo em dia. Ela morava em outra cidade e não nos víamos com frequência, então eu queria dedicar um tempo a ela. Ele não pareceu muito convencido, mas não insistiu. Perguntou a que horas eu voltaria,
e eu disse que não muito tarde, já que tinha prova no dia seguinte. A que horas? Ele insistiu. Não sei. Talvez 1 ou 2 da manhã, eu disse. Vamos ser só eu e a Luana nos divertindo. Ele assentiu e foi embora. No entanto, naquela noite, Luana teve que ir embora mais cedo por causa de um compromisso que surgiu de última hora na manhã seguinte. Então, voltei para casa por volta das 11 e dormi quase que instantaneamente. Naquela madrugada, acordei às 2 da manhã com o som do meu celular vibrando. Era ele. Dezenas de mensagens. Onde você está? Estou na frente da boate. Te procurei na boate. Por que não responde? Para onde você foi? Me atende. Liguei de volta e ele parecia desesperado, gritando onde eu estava, para onde eu tinha ido. Eu contei o que tinha acontecido e que estava no meu apartamento. Fiquei chocada com a atitude dele. Parecia um psicopata. Tivemos uma grande discussão naquela noite, mas no dia seguinte ele me mandou um buquê de rosas e uma bolsa da Gucci. Me pediu desculpas e me convidou para jantar no restaurante mais caro da cidade. As coisas se acalmaram por um tempo, mas episódios parecidos se repetiram algumas vezes nos 3 meses seguintes, com seu controle sufocante acabando com a minha sanidade. Eu me sentia encurralada, não que eu o amasse, mas Fernando tinha se tornado meu principal sustento, especialmente depois que fui demitida da cafeteria de forma suspeitosamente repentina e sem explicação. A noite em que tudo desmoronou, ele me convidou para o que chamou de uma escapada de fim de semana. Uma cabana nos arredores da cidade, só nós dois, sem interrupções, para aliviar a tensão e nos reconectar, segundo ele. Meu instinto gritava, não! Mas meu aluguel estava prestes a vencer e eu tinha medo de irritá-lo, então aceitei. A viagem foi longa, passando por estradas escuras cercadas por árvores. Ele falou o caminho todo sobre como seria pacífico e como eu não precisava de mais ninguém além dele. Quando chegamos, a cabana era linda, mas isolada, sem vizinhos, sem sinal de celular. Meu peito se apertou na hora. Lá dentro, tudo estava perfeitamente arrumado. Vinho, taças, velas e um fogo já aceso na lareira. Perfeito demais, preparado demais. No jantar, ele me serviu vinho, mas eu só fingi beber. Você me ama, Carla? Ele perguntou de repente. Eu engasguei. Fernando, isso não é amor, é um acordo. Lembra? Foi você mesmo que propôs. O sorriso dele desapareceu. Vai ser amor, você vai ver. Terminamos o jantar e mais tarde, quando ele foi ao banheiro, chequei meu celular. Sem sinal. Nenhuma forma de pedir ajuda. Foi então que notei uma porta nos fundos da cabana, trancada. Minha curiosidade foi mais forte. Quando ele finalmente dormiu, procurei a chave em silêncio e encontrei uma no bolso do casaco dele. Imaginei que fosse aquela. A porta se abriu com um rangido e o que eu vi lá dentro congelou meus ossos. Fotografias, centenas delas, e todas eram minhas. Eu andando para a faculdade, na cafeteria com meus amigos, no saguão do meu prédio, até mesmo dentro do meu apartamento, dormindo na minha cama. Eu recuei, tropeçando com a mão na boca. Foi quando ouvi a voz dele atrás de mim. Você não deveria ter visto isso. Me virei e Fernando estava parado na porta, com os olhos frios e uma faca brilhando na mão. Você não entende, ele disse calmamente. Eu cuido de você, te mantenho segura e em troca você fica comigo. Para sempre. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir. Fernando, por favor, abaixa isso. A gente pode conversar? Eu disse, recuando com o coração na garganta. Ele se aproximou lentamente. Eu já decidi, você não vai me deixar. A adrenalina tomou conta de mim naquele momento. Sem pensar, peguei a primeira coisa que encontrei, uma garrafa de vidro pesada, e acertei o braço dele com força. Fernando gritou de dor e a faca voou da sua mão. Saí correndo pela porta da frente em direção às árvores, descalça, congelando, com os galhos rasgando minha pele. Não olhei para trás. Só corri até que um par de faróis apareceu na estrada.
Um caminhão enorme diminuiu a velocidade e o motorista abaixou a janela. Meu Deus, você está bem? Ele perguntou com os olhos arregalados. Por favor, me ajuda, eu disse soluçando, e ele fez sinal para que eu subisse. Quando a polícia investigou a cabana, encontraram as fotos. Encontraram uma caixa debaixo da cama dele, cheia de mechas de cabelo, pedaços de roupa e lembranças minhas. Talvez de outras também. Fernando não estava na cabana, mas foi preso pouco tempo depois, e eu nunca mais o vi. Troquei de apartamento, mudei meu número e deletei cada conta que tinha naqueles sites. Nunca mais voltei para aquele mundo. Às vezes o dinheiro ainda aperta, é verdade, mas aprendi que não existe atalho que valha a pena quando o preço é a sua paz. Hoje, durmo tranquila, sem precisar checar se há alguém me observando pela janela, sem ter que olhar por cima do ombro a cada esquina, sem acordar no meio da noite achando que ouço uma voz conhecida sussurrando meu nome no escuro. A liberdade não tem preço. E eu paguei caro demais para aprender isso. A carência é uma porta aberta para o perigo. E quando essa porta se abre, às vezes, o que entra por ela pode te destruir. Sempre me senti invisível. Enquanto o mundo celebrava corpos esculpidos em revistas de luxo e nos reels do Instagram, eu era o oposto de tudo aquilo. Meu corpo nunca se encaixou nos padrões e desde muito cedo aprendi a me esconder. Fui rotulada como gorda desde muito cedo, antes mesmo de compreender totalmente o peso dos padrões de beleza. Cresci com um pai ausente e minha mãe era dura à sua maneira, mas sem dúvida o espelho era o meu maior crítico. Quando cheguei aos 20 anos, eu já tinha dominado bem a arte de me esconder. Roupas largas, evitar câmeras e construir um mundo onde eu não precisasse enfrentar o julgamento dos outros. Meu mundo era pequeno, meu quarto, meu celular, meus cadernos e quase nada mais. Escrever se tornou minha válvula de escape, onde eu despejava histórias de amor que nunca vivi em plataformas anônimas. Histórias de amor em que mulheres como eu encontravam aceitação, onde alguém olhava para elas como se fossem a única coisa que importava. Ironicamente, meus leitores me adoravam, sem nunca terem visto meu rosto. Mas fora daquele mundo, eu era completamente invisível. A solidão era minha companheira constante. Ela me consumia por dentro. As noites se arrastavam enquanto eu rolava o feed cheio de relacionamentos, noivados e vidas perfeitas. Eu dizia a mim mesma que não precisava de amor, mas uma parte de mim ansiava que alguém me enxergasse. Ansiava por me sentir apreciada e desejada. Foi então que os anúncios começaram a aparecer. Aplicativos de namoro, sites de relacionamento com homens mais velhos que bancavam mulheres mais jovens. Lugares onde, supostamente, eles cuidavam delas. No início, eu ignorei. Mas depois a curiosidade falou mais alto. Pensei que talvez pudesse encontrar alguém que gostasse de mim do jeito que eu era. Alguém que não se importasse se eu não me encaixava no padrão. Eu me cadastrei sem foto, apenas com uma descrição vaga. E meu perfil ficou lá, escondido naquele mar de rostos brilhantes e cheios de filtros. Na maioria das noites, eu só navegava sem mandar mensagem para ninguém. Sem coragem de me arriscar à rejeição. Minha autoestima não permitia. Ainda assim, eu lia os perfis como um prazer culposo. Homens altos de terno, grisalhos, empresários, até mesmo caras mais jovens procurando algo transacional. Era mais um entretenimento e uma forma de fantasiar do que uma crença real de que alguém ali se interessaria por mim. Mas, numa noite, depois de acabar com meu estoque de batatas fritas, sentada inquieta na minha cama, meu celular apitou. Uma mensagem de alguém chamado Lucas. Oi, dizia a mensagem. Eu pisquei. Quase deixei o celular cair. Ninguém nunca tinha entrado em contato comigo. Meu perfil era praticamente invisível. Meu coração começou a disparar e eu cliquei no perfil dele. Bonito. Ombros largos, um maxilar marcado e vestido de forma elegante, mas casual.
na maioria das fotos. A biografia dele era simples: 49 anos, solteiro, bem-sucedido, procurando alguém genuíno. Genuíno. Essa palavra me chamou a atenção. Quem era genuíno numa plataforma daquelas? Nem eu era. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo antes de responder com um oi. Quase que instantaneamente ele respondeu: "Como você está, linda?" Eu congelei. Linda? Meu perfil nem sequer tinha uma foto. Meus dedos pairaram sobre o teclado antes de eu digitar: "Você nem sabe como eu sou." A resposta dele veio em segundos: "Eu acredito que as almas mais bonitas tendem a se esconder. É por isso que estou aqui, para encontrar o tipo de beleza que o mundo não vê." Eu ri, nervosa, um sorriso surgindo nos meus lábios apesar de mim. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Nem uma única vez sequer. Esse foi o começo. Durante 3 semanas, Lucas e eu conversamos todos os dias. Bom dia, confissões tarde da noite, piadas bobas que me faziam rir até a barriga doer. Ele nunca me pediu uma foto, nenhuma vez sequer. Isso deveria ter sido estranho, mas em vez disso, me fez confiar mais nele. Ele se importava com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Ele me chamava de anjo e dizia que eu o fazia se sentir vivo de novo. Pela primeira vez em anos, senti que talvez eu não fosse invisível. Então, uma noite, ele finalmente perguntou: "Que tal a gente se encontrar pessoalmente, anjo?" Meu estômago revirou. "Não sei se sou o que você espera", escrevi. "Você é exatamente o que eu quero", ele respondeu. "Por favor, anjo, que tal jantar amanhã à noite? Conheço um bistrô incrível. 20h30 tá bom para você?" Hesitei por um momento, mas então, com os dedos trêmulos, digitei ok. O dia seguinte foi um borrão. Experimentei metade do meu guarda-roupa e finalmente me decidi por um vestido vermelho escuro que eu não usava desde o colégio. Meus nervos estavam à flor da pele quando vi que já passava das 20 horas. Precisava sair logo para não me atrasar. Tranquei a porta rapidamente e saí, só para quase dar um grito quando vi meu vizinho parado ao lado da minha porta. O Sr. Tom tinha pouco mais de 60 anos e havia se mudado para o apartamento ao lado do meu há alguns meses. Era quieto, quase recluso, mas sempre educado. No dia da mudança, insistiu em trocar números, caso eu precisasse de alguma coisa. Achei gentil, embora estranho. Ele passava horas sentado numa velha cadeira de madeira no corredor, sempre observando em silêncio. Minha mãe dizia que ele era ex-policial, mas nunca confirmei. Nossa, que susto! Eu deixei escapar, levando a mão ao peito. Ele inclinou a cabeça e perguntou: "Vai sair?" Sim, vou jantar fora", eu disse rapidamente, passando por ele. Os olhos dele se fixaram em mim de um jeito que me deu arrepios. "Tome cuidado", ele disse seco. Eu não respondi. Estava concentrada demais na noite que me esperava. Quando cheguei ao bistrô, a iluminação suave e o ambiente aconchegante me acalmaram um pouco. O som das taças e o murmúrio das conversas preenchiam o ar. Sentei numa mesa de canto com o coração a mil, até que finalmente o vi. Meu coração disparou. Lucas era exatamente como nas fotos. Alto, bem vestido e bem barbeado. Ele sorriu quando me viu, se aproximando com uma tranquilidade que fez meus nervos explodirem. "Deve ser o meu anjo", ele disse, com a voz suave e envolvente. Engoli em seco. "Sou eu", eu disse, e sorri, nervosa. O sorriso dele se alargou e ele fez um gesto para que eu me sentasse. O jantar parecia perfeito. Ele me perguntou sobre minha escrita, meus sonhos, até mesmo sobre minhas inseguranças. Em nenhum momento ele me fez sentir pequena. Pela primeira vez na vida, senti que eu importava. E quando ele esticou a mão sobre a mesa e tocou a minha, eu não recuei. Mas aos poucos algo começou a me incomodar. O celular dele vibrou várias vezes durante o jantar, e em cada uma delas ele o virou com a tela para baixo rapidamente, com uma expressão tensa. Seus olhos se voltavam para a porta com frequência, como se esperasse alguém, e havia algo no jeito que ele sorria,
forçado demais, como se estivesse representando. E em um momento, quando me levantei para ir ao banheiro, olhei para trás e tive a impressão de vê-lo guardando algo rapidamente no bolso do casaco. Mas eu disse a mim mesma que estava sendo paranoica, então deixei para lá. Depois do jantar, ele insistiu em me levar para casa. Hesitei por um momento. Senti que era muito cedo, mas a voz dele era calma e persuasiva. Só quero ter certeza de que você chegará em casa segura. No final, eu aceitei. A viagem começou bem. O carro dele tinha um cheiro leve de couro e perfume. Conversamos sobre música, livros, coisas pequenas. Mas então ele pegou um desvio que não era o caminho para a minha casa. E ali comecei a ficar desconfortável. Acho que você errou a rua, eu disse. Não errei, ele respondeu suavemente. É um atalho. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número que reconheci. Tom, não confie nele. Saia daí. Senti meu sangue gelar. Olhei para Lucas e o maxilar dele estava travado, os olhos fixos na estrada. O pânico tomou conta de mim, apertando meu peito com força. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava o cinto de segurança. Lucas, para aqui, por favor. Preciso pegar uma coisa na casa de uma amiga. Menti. Seu aperto no volante ficou mais forte. Já estamos quase chegando, anjo. Meu coração batia com tanta força que parecia que ia rasgar meu peito. Lucas, pare o carro, eu disse com firmeza, mas com a voz trêmula. Ele me olhou com um olhar sombrio. Agora você não confia em mim? O olhar dele era intenso e sua voz soou mais grave do que antes. Algo dentro de mim se quebrou. Uma onda de adrenalina me invadiu. E sem pensar, quando o carro diminuiu a velocidade em uma parada obrigatória, puxei a maçaneta com força. Por sorte, a trava não estava acionada. Abri a porta com um empurrão e me joguei para fora antes que ele pudesse reagir. Tudo aconteceu muito rápido. Num instante, eu estava dentro do carro e no seguinte, senti meu corpo colidir com o asfalto áspero e frio. A dor foi intensa. Levei alguns segundos para recuperar o fôlego, completamente atordoada. Consegui me levantar com dificuldade, sentindo os arranhões profundos nos meus braços e joelhos arderem. Meu cotovelo direito latejava e um hematoma já começava a se formar. Quando consegui me levantar, ainda atordoada, vi os faróis do carro de Lucas se afastando rapidamente. Ele acelerou noite adentro, sem olhar para trás, sem deixar rastros. Tremendo, consegui chamar um táxi pelo celular, mal digitando o endereço. O motorista me olhou assustado, mas não perguntou nada. A viagem de volta foi uma tortura silenciosa. Quando o táxi parou em frente ao meu prédio, desci cambaleando, ainda em estado de choque. O Sr. Tom ainda estava do lado de fora, sentado em sua cadeira. Quando me viu, ele se levantou e veio até mim. Eu disse para você tomar cuidado, ele falou em voz baixa. Eu queria perguntar como ele sabia. Por que ele tinha me mandado a mensagem? Quais eram as verdadeiras intenções de Lucas? Mas tudo o que consegui fazer foi concordar com a cabeça, com as lágrimas ardendo nos meus olhos. Naquela noite, eu deletei o aplicativo e apaguei todas as minhas contas anônimas. Fiquei me olhando no espelho por um longo tempo, percebendo o quão fácil a minha solidão poderia ter me destruído. Nunca saberei as verdadeiras intenções de Lucas. Se buscava dinheiro, controle ou algo muito pior que minha mente se recusa a imaginar. O que aprendi naquela noite jamais vou esquecer. Os piores perigos não surgem das sombras. Eles chegam sorrindo, dizendo exatamente o que nossa solidão está desesperada para ouvir. Eles te fazem sentir vista, desejada, especial. E quando você percebe o erro, pode ser tarde demais. Minha sorte não foi o encontro, foi a fuga. Sempre fui cuidadosa com minhas escolhas.
O tipo de pessoa que pensa duas vezes antes de agir, mas a necessidade de dinheiro me arrastou para um buraco escuro do qual talvez eu nunca consiga sair. Eu tinha 23 anos. Morava num apartamento apertado em Kansas City, Missouri, com uma conta de aluguel que levava mais da metade do meu salário mensal do meu trabalho num restaurante da região. Minha mãe faleceu quando eu estava no ensino médio e meu pai não era muito presente. Ele tinha uma família completamente nova para cuidar. Na maior parte do tempo, era só eu, e eu já tinha me acostumado a sobreviver por conta própria. Mas sobreviver não é viver. Significa se virar, se preocupar com as contas, pular refeições para conseguir pagar os livros da faculdade. Significava dizer não para viagens com amigos porque eu não podia pagar nem a gasolina. E quando a pressão ficou grande demais, eu recorri à internet em busca de respostas. Foi aí que eu ouvi falar pela primeira vez dos sites de Sugar Daddy. Não que eu nunca tivesse ouvido falar deles antes. Eu tinha uma amiga, Amanda, que já usava esses sites há meses e vivia se gabando das coisas que o cara que bancava tudo comprava para ela. Um iPhone novo, sapatos de grife, jantares em restaurantes caros. Ela jurava que nunca precisou se deitar com os homens. É só conversa, ela me disse uma noite, enquanto comíamos uma comida gordurosa de delivery. Às vezes mandar umas fotos. Eles são só uns velhos ricos e solitários que querem alguém que os faça se sentir desejados. Dinheiro fácil. Eu torci o nariz. Mas parece suspeito. E se um deles for um esquisitão? Amanda riu e enfiou uma batata frita na boca. Claro que eles são esquisitões, mas esquisitões com dinheiro. E você tem o controle, gata. Acredite em mim. Faz 6 meses que eu faço isso e estou nadando no dinheiro. Naquele momento, minha conta bancária tinha menos de $7 e o aluguel vencia em 10 dias. Eu estava desesperada. Só não usa um daqueles sites mais famosos, Amanda avisou, baixando a voz como se estivéssemos discutindo algo ilegal. Aquele lugar é infestado de caras que esperam mais. Eu uso um site menor, mais seguro, com menos concorrência. Ela rabiscou o nome do site num guardanapo e me passou, como se fosse um código secreto. Fiquei olhando para o papel por um tempo antes de guardar no bolso. Naquela mesma noite, deitada, acordada no meu apartamento frio, peguei meu celular e abri o site. O processo de cadastro foi surpreendentemente rápido. Nome de usuário, e-mail, algumas fotos de perfil. No começo, eu nem postei fotos reais. Usei selfies em que meu rosto estava meio coberto ou com filtro. Em 20 minutos, minha caixa de entrada estava cheia de mensagens. A maioria delas era nojenta, direto ao ponto. Quanto por nudes? Ou querendo encontrar hoje, dinheiro na mão. Eu quase deletei o aplicativo na mesma hora, mas uma mensagem me chamou a atenção. O nome de usuário era Lobo Solitário. Oi, querida, não estou procurando nada físico, só quero alguém para conversar, alguém genuíno. Eu cuidarei de você se estiver disposta a me fazer companhia. Parecia inofensivo, educado, quase doce. Cliquei no perfil dele. Ele dizia ter 55 anos, ser um empresário aposentado que morava em Omaha. A biografia era curta, mas respeitosa, diferente das outras. Por algum motivo, eu respondi. Oi, escrevi. Que tipo de companhia você procura? Ele respondeu na hora. Só alguém para trocar mensagens, alguém que não me julgue por estar sozinho. Sou divorciado há anos e o dinheiro não significa muito quando você não tem ninguém para conversar. Aquilo tocou em algo dentro de mim. Talvez culpa, talvez pena. Conversamos por horas naquela noite sobre livros, filmes, assuntos aleatórios. Ele era charmoso de um jeito meio forçado, como se estivesse se esforçando demais para parecer jovem. Antes de eu sair, ele disse... Quero te mandar algo como agradecimento. Você pode me passar seu aplicativo de pagamento? Eu hesitei, mas meu aluguel estava para vencer e eu estava sem um tostão.
Na manhã seguinte, acordei com uma notificação. $600 recebidos de Lobo Solitário. Olhei para a tela com o coração acelerado. Tinha sido fácil demais. Os dias viraram semanas. Ele me enviava dinheiro quase a cada 2 dias, às vezes $200, às vezes 1.000, dependendo de quanta atenção eu dava a ele. Bom dia, amor. Espero que tenha um ótimo dia. Te mandei um dinheiro para o almoço. Ding, $300. Sinto falta das nossas conversas. Aqui estão $500 por ser tão doce. Eu não conseguia acreditar. Pela primeira vez, minha geladeira estava cheia. Comprei roupas novas, comecei até a economizar um pouco. Às vezes, ele pedia fotos, mas nada demais. Uma selfie fofa ou seus pés de meia. Honestamente, na maioria das vezes eu trapaceava. Eu pegava umas fotos aleatórias no Pinterest ou no Google e mandava para ele. Ele nunca percebeu, ou pelo menos era o que eu achava. Cerca de uma semana depois, enquanto eu trocava mensagens com ele da cama, ele me perguntou algo estranho. Quando vamos nos conhecer? Eu congelei. Até aquele momento ele não tinha insistido. Eu não costumo encontrar pessoas da internet, escrevi, tentando parecer casual. Minutos depois, ele respondeu. Eu já te dei mais de $2.000. Você não acha que está na hora da gente se ver pessoalmente? Meu estômago revirou. Tentei minimizar. Talvez um dia, mas não esta semana. Tenho andado ocupada com a faculdade e o trabalho. Ele enviou uma carinha sorrindo, mas algo nela parecia errado. Algumas noites depois, ele me mandou outra mensagem. Sabe, garotas como você sempre acham que podem me enganar. Eu pisquei, olhando para a mensagem. O que isso quer dizer? Nenhuma resposta por alguns minutos. E então, eu sei que você tem mentido para mim. Eu não sou estúpido. Meu peito apertou. Ele estava falando das fotos, das desculpas. Eu não sei do que você está falando. Ah, você sabe exatamente do que eu estou falando. Ninguém me engana e sai impune. Se não me engano, você mora na Avenida Oak Ridge, apartamento 2B, em Kansas City, certo? Meu sangue gelou. Sentei na cama, encarando a tela brilhante. Aquele era o meu endereço exato. Tentei manter a calma. Você está me ameaçando? Ele respondeu instantaneamente. Não é uma ameaça, é uma promessa. Não se preocupe, querida. Eu sou paciente, mas não me faça esperar muito. Liguei para Amanda chorando. O que diabos eu faço? Ele sabe onde eu moro? A voz dela tremia. Bloqueia ele. Apaga tudo. Troca seu número. Esses caras são obsessivos. Eu te disse para tomar cuidado. E eu fiz, bloqueei, apaguei o aplicativo. Jurei que tinha acabado. Mas não parou. 2 dias depois de eu bloqueá-lo, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. De alguma forma, ele tinha conseguido meu número de telefone. Me bloquear não vai mudar nada. Agora você é minha. Eu parei de dormir. Qualquer estalo no apartamento me fazia pular. Eu checava minhas trancas obsessivamente. Alguns dias depois, acordei no meio da noite com o som de cascalho sendo pisado do lado de fora da minha janela. Meu apartamento ficava no térreo. Lentamente, afastei a cortina. Um carro estava estacionado do outro lado da rua. O motor estava desligado, mas eu podia ver o brilho fraco de um cigarro lá dentro. Ele estava me observando. As mensagens de texto pioraram. Belo pijama, o vermelho fica bem em você. Você não deveria deixar a janela aberta. Te vejo em breve. Eu liguei para a polícia, mas eles não deram muita importância. Provavelmente é só alguém tentando te assustar. Vamos patrulhar a área. Mas eu sabia que era ele. Tudo desmoronou 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite. Cheguei tarde do trabalho, exausta. Quando fui abrir a porta do meu apartamento, percebi que ela já estava entreaberta, apesar de ter certeza absoluta de que a tinha trancado antes de sair. Minha respiração parou. Empurrei a porta devagar. A luz da sala estava acesa e sentado na minha poltrona, como se fosse o dono do lugar, havia um homem que eu nunca tinha visto antes.
Cabelos grisalhos, terno caro, um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Oi, querida", ele disse em voz baixa. "Finalmente nos conhecemos. O que aconteceu depois? Eu queria poder esquecer. Consegui fugir para o banheiro e trancar a porta. Quando ele finalmente foi embora, usei o telefone fixo da vizinha do lado para chamar a polícia. Eles chegaram horas mais tarde, mas encontraram apenas meu apartamento revirado, meu celular quebrado no chão e minha conta bancária vazia. A polícia nunca conseguiu encontrá-lo. Até hoje, acordo no meio da noite com o coração disparado, checando as janelas, testando as trancas. Aprendi que algumas decisões têm um preço que você paga para sempre. E o pior de tudo é saber que ele ainda está lá fora, livre, procurando a próxima vítima que precise de dinheiro fácil. Aluguel atrasado, contas se acumulando e nenhum centavo sobrando no final do mês. Minha vida de universitária estava um caos completo quando uma proposta no Tinder apareceu na tela do meu celular. Parecia perfeita demais para ser verdade, e era exatamente isso. Perfeita demais. O perfil dizia: Vicente, 48 anos, procurando uma sugar baby, $850 por semana, sem sexo, apenas companhia e pequenos favores. Eu fiquei encarando as fotos dele por um bom tempo. Se aquele homem tinha 48 anos, então eu tinha 100. Ele parecia ter uns 32, talvez 33 no máximo. Rosto liso, sem barba, um maxilar marcado, cabelo escuro penteado de lado com cuidado, um visual até arrumado demais. A biografia dele era curta e direta, sem frases de efeito, sem foto, sem camisa na academia, sem selfie segurando um peixe, como metade dos outros caras por ali. Apenas aquelas palavras. $850 por semana, sem sexo. Aquilo cheirava a golpe, ou coisa pior. Mas, por outro lado, $850 era mais do que eu ganhava em um mês. Eu dei match nele. Quase que instantaneamente, uma mensagem apareceu. Vicente. Olá, querida. Eu me arrepiei toda com aquela palavra, querida. Soava como algo que homens nojentos em bares dizem um pouco antes de tocar na parte de baixo das suas costas, sem pedir permissão. Mas $850 eram $850 e eu estava desesperada. Oi. A conversa começou de um jeito bem normal. Ele me perguntou sobre a faculdade, o que eu estava estudando. Eu disse que fazia psicologia, embora, na verdade, eu só estivesse tentando sobreviver ao semestre. Ele falou que tinha o próprio negócio. Perguntei que tipo de negócio, mas ele nunca me deu uma resposta direta. Só dizia que o mantinha ocupado. Algo nele parecia polido demais. Suas mensagens eram limpas, com a pontuação perfeita, como se cada uma delas fosse revisada antes de ser enviada. Mesmo assim, ele não forçou a barra, não disse nada de conotação sexual. Aí veio o golpe final. Vicente. Qual o seu usuário no aplicativo de pagamentos? Gostaria de enviar a primeira semana adiantado. Meu coração acelerou. Eu digitei meu nome de usuário com os dedos trêmulos. 1 minuto depois, meu celular vibrou com uma notificação de transferência. $850 recebidos. Fiquei olhando para aquilo, esperando que sumisse, esperando algum tipo de mensagem de erro, mas nada disso aconteceu. Nossa, ok, então. O que você quer exatamente em troca? Fiquei encarando a tela até a bolha de digitando dele aparecer. Vicente, eu só preciso que você me faça alguns favores. Nada inapropriado, nada que te deixe desconfortável. Tipo, o quê? Vicente, o primeiro é simples. Pegue um pacote para mim e entregue na minha casa. Só isso. Eu quase ri. Parecia o começo de um filme ruim. $850 para buscar uma caixa. Sem chance. Pegar onde? Vicente, vou te mandar o endereço. Prefiro não fazer isso pelo Tinder. Você tem um número para onde eu possa mandar uma mensagem? Meu cérebro gritava, alerta vermelho, mas eu estava sem dinheiro, desesperada e curiosa.
Contra todo o meu bom senso, eu passei meu número. Segundos depois, uma mensagem de texto chegou. Número desconhecido. Aqui está o endereço da retirada e aqui está o endereço da minha casa. Aliás, eu não estou em casa, mas você vai encontrar uma chave reserva debaixo do vaso de planta azul ao lado da porta. Entre e deixe o pacote na mesa de centro da sala e se certifique de trancar a porta tanto ao entrar quanto ao sair. Eu li e reli a mensagem. Era estranho, mas por outro lado, se ele queria que eu deixasse algo dentro da casa, não era como se estivesse me atraindo para um galpão abandonado. Mesmo assim, eu hesitei. Ok, estou a caminho. Enquanto eu saía com o carro da minha garagem, meu celular vibrou de novo. Vicente, estou falando sério. Tranque a porta nas 2 vezes, não se esqueça. O jeito que ele escreveu aquilo me deu um nó no estômago. O local da retirada era numa parte decadente da cidade, onde as calçadas eram todas rachadas, com o mato crescendo por entre as frestas, e os postes de luz piscavam como estrelas morrendo. O endereço dele me levou a uma cerca de arame toda torta. O portão estava pendurado por uma única dobradiça. A casa em si parecia abandonada, com a pintura descascando e as janelas cobertas por tábuas de madeira. Eu quase dei meia volta e fui embora. Então, um homem surgiu na porta. Ele era enorme, ombros largos, coberto de tatuagens. A cabeça dele quase raspava no batente da porta. Você veio pegar o pacote de Vicente? Ele perguntou. A voz dele era um rosnado, grave e cortante. Sim, eu disse, paralisada na calçada. Fica aí. Ele desapareceu lá dentro. Meu coração batia forte. Não havia uma alma viva na rua. Quando ele voltou, estava carregando uma caixa de papelão do tamanho de uma caixa de sapatos, com uma mancha escura em um dos cantos que me fez engolir seco. Abre o porta-malas, ele disse. Eu abri. Ele colocou a caixa lá dentro e fechou com cuidado. Pronto. Obrigada, eu disse com a voz fraca, já me movendo em direção à porta do motorista. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos para mim. Mais uma coisa. Minha mão congelou na maçaneta da porta. Toma cuidado. Eu não respondi. Apenas entrei, bati a porta e saí dali cantando pneu. A casa de Vicente era o completo oposto. Uma mansão, com pilares de pedra perfeitos, cercas vivas aparadas e um jardim tão verde que parecia falso. Peguei o pacote, encontrei a chave debaixo do vaso e entrei. O ar lá dentro era pesado, com cheiro de perfume caro. Os móveis brilhavam, madeira entalhada e almofadas de veludo, o tipo de lugar que gritava dinheiro. Deixei o pacote na mesa de centro. Foi quando eu ouvi um telefone tocando em algum lugar da casa. Eu congelei. Meu celular vibrou. Vicente, não atenda nenhuma ligação que não seja do Rafael. O quê? Eu segui o som até um escritório. Um celular estava vibrando em cima da mesa. A tela mostrava chamada de Vicente. Meu peito apertou. Eu me afastei. Deixei o telefone tocando, tranquei a porta da frente e verifiquei as outras ao sair. Esse foi só o primeiro favor. Nas 3 semanas seguintes, a loucura só aumentou. Dirigir uma Ferrari até um estacionamento aleatório, deixá-la lá e voltar em um carro diferente. Encontrar um homem chamado Guilherme em um restaurante, pegar uma maleta trancada e entregá-la naquela casa caindo aos pedaços. Ficar sentada com Guilherme por horas, enquanto Vicente mandava mensagens com atualizações. A cada tarefa, o dinheiro entrava. Notificações de transferência instantâneas e exatas. No final do mês, eu tinha ganhado $3.400. Era viciante, assustador, mas viciante. Então, numa sexta-feira à noite, recebi uma mensagem de texto. Vicente, preciso que você fique na minha casa esta noite. Meu estômago gelou. Por quê? Vicente, apenas siga as regras. A lista vai estar na mesa de jantar. Não quebre nenhuma delas. Você vai ficar segura. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Só uma noite, era só dinheiro. A casa dele parecia a mesma de sempre.
Perfeita, perfeita demais. Lá dentro, na mesa de jantar, havia uma folha de papel escrita à mão, presa por um copo. Regras. Primeira, tranque a porta ao entrar. Segunda, só atenda ligações do Rafael. Terceira, não abra nenhuma torneira entre 22 horas e meia-noite. Quarta, não abra a porta para ninguém depois das 23 horas, não importa o que digam. Quinta, se o armário do corredor estiver aberto, durma na biblioteca. Se estiver fechado, qualquer quarto serve. Sexta, o jardineiro chega a 1 hora da manhã. Se ele bater nas janelas, se esconda. Sétima, coloque a TV no canal fora do ar, estática, e deixe ligada a noite toda. Não se esqueça disso. Oitava, fique à vontade para pegar qualquer coisa na geladeira. Nona, o pagamento será feito pela manhã. Boa noite. Eu li a lista 3 vezes. Minha pele se arrepiou. Isso não era só paranoia. Eram regras, rituais. Escovei os dentes às 21h40, antes que o horário proibido das torneiras começasse. Chequei o armário. Estava aberto. Então fui para a biblioteca e me ajeitei no sofá de veludo. Tranquei a porta da frente e verifiquei as outras. Às 23h16, a campainha tocou. É a polícia. Abra a porta. Eu congelei. É urgente. Abra a porta ou nós vamos entrar. A regra número 4 queimava no meu cérebro. Não abra a porta. Fiquei completamente imóvel. Silêncio. Então a campainha tocou de novo. Sou eu, o Vicente. Me deixa entrar. Meu sangue gelou. Ele tinha a chave. Por que ele precisaria que eu abrisse a porta? Por 1 hora, a campainha não parou de tocar. Vozes, súplicas, ordens, todas diferentes, todas erradas. Finalmente caí num sono agitado. Quando acordei, já era de manhã. O cheiro de café me levou até a cozinha. E lá estava ele, Vicente, cozinhando ovos como se nada tivesse acontecido. Bom dia, ele disse casualmente. Meu peito apertou. Ele era exatamente como nas fotos, exato demais. Me forcei a comer. Inventei uma desculpa sobre ter aula e fui embora. Quando cheguei em casa, fui desfazer minha mochila. Foi então que percebi que ainda estava com a lista de regras. Eu a reli. Meu estômago se revirou. Coloque a TV no canal fora do ar, estática, e deixe ligada a noite toda. Não se esqueça disso. Eu não tinha feito isso. Meu celular vibrou. Uma notificação de transferência, $1.200, mais do que o combinado. Em seguida, uma mensagem de texto de Vicente. Vicente, não estou na cidade agora. Só volto na semana que vem. Sem favores até lá. Minha mão tremia. Se ele não estava na cidade, quem era o homem na cozinha? Outra vibração. Número desconhecido. Você esqueceu uma coisa. Anexada, havia uma foto. Vicente ou o homem se passando por ele em pé na frente de uma TV chiando, cheia de estática. Depois, outra foto. A fachada do meu prédio. Toma cuidado! Passei aquela noite em claro, pulando a cada ruído do prédio. O celular na mão, esperando. Quando a batida suave veio, tão suave que quase parecia imaginação, eu soube. Não era o vento, nem minha paranoia. Era real. Olhei para a janela do meu quarto no 3º andar e entendi que as regras não tinham ficado para trás naquela mansão. Elas me seguiram, e do outro lado daquele vidro, algo esperava pacientemente que eu quebrasse mais uma. Aos 22 anos, minha vida parecia comum. Pelo menos era o que todo mundo via. Estudante universitária, cansada das provas, saindo com amigas, sonhando com um futuro melhor. Ninguém imaginava o segredo que eu carregava. Ninguém sabia que, para sobreviver financeiramente, eu tinha me tornado uma sugar baby. Não começou como um plano glamouroso. Eu não era o tipo de garota que sonhava com bolsas de grife ou jantares chiques. Começou por necessidade. A mensalidade da faculdade, o aluguel, as compras do mercado, tudo estava se acumulando. Minha bolsa de estudos cobria uma parte das despesas e eu trabalhava meio período em uma cafeteria no campus.
mas simplesmente não era o suficiente. Eu estava ficando esgotada, calculando constantemente se conseguiria pagar tanto pelos meus livros quanto pela conta de luz. Uma noite, durante meu segundo ano, minha colega de quarto brincou sobre como algumas garotas conseguiam sugar daddies. Ela disse, enquanto mexia no celular, que elas simplesmente saem com caras velhos e eles pagam por tudo, que viu no TikTok algumas conseguindo que paguem a faculdade inteira. Eu dei risada, dizendo que sim, claro, como se isso fosse real. Mas a semente foi plantada. Mais tarde, deitada na cama, pesquisei no Google. Para minha surpresa, havia dezenas de sites e aplicativos, especificamente para arranjos como aquele. Parecia errado no início, até mesmo perigoso, mas também era tentador. O saldo da minha conta bancária estava dolorosamente baixo, e a ideia de ter segurança financeira, mesmo que por um curto período, era difícil de ignorar. Eu disse a mim mesma que seria cuidadosa. Eu não ia me vender. Eu estabeleceria regras, limites, teria o controle. Então, me cadastrei em um dos aplicativos. Meu perfil era inocente. Uma foto minha com um vestido preto simples, sorrindo, e uma biografia sobre ser uma estudante ambiciosa que buscava mentoria e apoio. Não postei nada de teor sexual. As mensagens chegaram rápido. Algumas eram nojentas logo de cara, oferecendo $500 por fotos ou procurando alguém submissa e sem limites. Bloqueei essas, mas outros pareciam normais. Homens que se diziam profissionais, bem-sucedidos, generosos. Alguns queriam encontros para jantar, outros queriam uma companhia para viagens. Alguns ofereciam uma mesada com pouquíssimas exigências. Era muita coisa para processar. Fui entrando nesse mundo aos poucos. Meu primeiro acordo foi com um advogado divorciado na casa dos 50 anos. Tudo o que ele queria era jantar 2 vezes por semana e conversar. Ele me pagava $500 por mês. Ele era gentil, inofensivo, até paternal. Com o tempo, conheci outros. Alguns me trataram com respeito, outros com arrogância. Aprendi a identificar os sinais de perigo. Aprendi quando pular fora. E eu continuava dizendo a mim mesma que eu estava no controle. Mas então, ele apareceu. Seu nome no aplicativo era Álamo. O perfil dele era elegante, bem cuidado, com fotos de terno, ao lado de uma caminhonete Dodge Ram preta reluzente e uma em que ele parecia estar em uma festa de gala de negócios. A biografia dizia que era empreendedor, viajante, amante da arte e da ambição, buscando alguém inteligente, determinada e discreta. Aquilo me chamou a atenção. Diferente dos outros, sua primeira mensagem não foi invasiva. Álamo escreveu que admirava o quão focada eu estava em meus estudos, que acreditava que a ambição é a qualidade mais atraente que uma mulher pode ter. Eu olhei, hesitante. Não parecia a cantada típica de um sugar daddy. Respondi com cautela, perguntando o que exatamente ele estava procurando. Ele respondeu rapidamente, falando sobre respeito mútuo, que gostava de ser um mentor para mulheres que sabem o que querem. Claro, ficava feliz em apoiar financeiramente, mas o mais importante era que ele queria uma conexão, alguém genuíno. Uma conexão, não apenas dinheiro. Havia algo no jeito que ele escrevia, educado, eloquente, confiante. Aquilo me fez baixar a guarda. Nos dias seguintes, trocamos mensagens constantemente. Ele perguntou sobre meu curso, minhas metas, minha família. Disse que admirava o quão independente eu era. Disse que eu merecia ser cuidada, não ficar me estressando com contas. Parte de mim queria acreditar nele. Depois de quase uma semana de conversas, Álamo sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Meu estômago revirou. Normalmente os homens escolhiam restaurantes ou hotéis chiques, mas ele disse que preferia privacidade. Escreveu que havia muitos olhos em público e que discrição era importante para nós dois. Ele sugeriu que nos encontrássemos em um pequeno parque perto de Lakewood, nos arredores da cidade, por volta das 11 horas da noite, quando haveria menos gente. Eu hesitei.
Aquilo não parecia certo, mas ele continuou me tranquilizando. Dizia que eu podia confiar nele, que já tinha feito isso antes, que eu estaria segura. E como uma idiota, eu me convenci de que estava tudo bem. Era uma quarta-feira à noite. Naquele mesmo dia, eu tinha voltado de avião do funeral do meu avô. Minhas emoções estavam abaladas, minha mente exausta. Eu disse a mim mesma que encontrar Álamo seria simples, apenas uma conversa, nada mais. Outro passo para garantir minha estabilidade financeira. Arrumei minha bolsa com cuidado, carteira, chaves, gás de pimenta e celular. Pensei em compartilhar minha localização com uma amiga, mas não quis admitir onde estava indo de verdade. Foi um erro que custaria minha vida. Dirigi até o parque na minha velha Civic. Quando cheguei, era quase meia-noite. O ar estava frio e o lugar estava assustadoramente vazio. O tipo de silêncio em que até seus próprios passos parecem altos demais. Estacionei a alguns metros de distância do local marcado. Então eu o vi. Álamo. Ele estava encostado em sua caminhonete, um modelo preto elegante que parecia caro, mas totalmente fora de lugar naquele estacionamento vazio. Ele era mais alto do que eu esperava, mais robusto. Sua postura era rígida, sua expressão difícil de ler. Ele perguntou se eu era a Sofia, usando o nome falso que eu tinha dado a ele. Respondi que sim, dizendo que foi um dia difícil. Ele abriu a porta do passageiro, pedindo para entrar, que íamos conversar em um lugar mais privado. Esse foi o meu primeiro erro. Assim que fechei a porta, ouvi o clique das travas. Ele tinha trancado pelo painel. O som fez meu coração dar um pulo. No início, a conversa parecia normal. Ele me perguntou onde eu cresci, se eu morava sozinha, se minha família sabia onde eu estava. As perguntas me deixaram desconfortável. Ele estava verificando se alguém sabia onde eu estava. Seu tom era casual, mas as perguntas pareciam invasivas. Respondi com firmeza que não quando ele insistiu sobre meus pais. Ele sorriu com um brilho nos olhos, dizendo que segredos são bons, que tornam isso mais emocionante. Tentei dar uma risada, mas o desconforto se revirava no meu estômago. Quando ele saiu da estrada principal e entrou em ruas mais escuras e estreitas, o pânico começou a tomar conta. Perguntei para onde estávamos indo. Ele disse de novo que era para um lugar privado. Calmo, calmo demais. Ele parou em frente a uma pequena casa em ruínas nos arredores da cidade. Disse que aquela era a casa dele enquanto desligava o motor. Olhei pela janela. O jardim estava abandonado. As janelas escuras. Parecia abandonada. Ele saiu do carro e caminhou até minha porta, abrindo-a. Cada instinto em mim gritava para eu correr, mas o olhar dele me prendeu no lugar. Meu corpo se moveu quase no automático. Parte de mim ainda tentava acreditar que estava exagerando, que tudo ficaria bem. Eu o segui para dentro. O ar estava pesado. Fedia a mofo e a algum produto químico. Os móveis eram todos diferentes uns dos outros. O chão estava cheio de papéis e latas. Não parecia em nada com a imagem que ele havia criado online. Álamo disse para eu ficar à vontade, sorrindo. Sentei-me rigidamente na beirada do sofá, agarrando minha bolsa. Ele ofereceu uma bebida, segurando um vinho barato. Agradeci, mas recusei. Ele franziu a testa, mas não insistiu. Em vez disso, sentou-se ao meu lado, perto demais, seu joelho roçando o meu. Sua mão deslizou sobre meu ombro, sussurrando que eu estava tensa. Forcei um sorriso, dizendo que achava que deveria ir. O sorriso dele desapareceu. Ele repetiu a palavra, ir, com a voz aguda. Confirmei que sim, que não foi para isso que eu me inscrevi. Levantei-me, movendo-me em direção à porta, mas ele foi mais rápido. Sua mão agarrou meu braço, me puxando para trás, dizendo que eu não saía daqui. Seu aperto era como ferro. Ele me empurrou contra a parede, uma mão cobrindo minha boca. Meu grito abafado não serviu para nada. Eu chutei, arranhei, me debati. Minhas unhas cravaram na pele dele. Minhas pernas bateram contra ele.
Por um breve momento, ele grunhiu de dor quando eu o acertei, afrouxando o aperto. Eu quase me libertei, mas ele foi mais rápido e me puxou de volta com força brutal. Ele agarrou um punhado do meu cabelo, puxando minha cabeça para trás com tanta força que eu engasguei. Ele sussurrou com raiva, perguntando se eu achava que ia escapar. Seu rosto estava a centímetros do meu. Seus olhos queimavam com algo desumano. Sua outra mão pressionou minha garganta. Não o suficiente para me sufocar completamente, mas o bastante para me lembrar que ele tinha o controle total. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu gemia, perguntando por que ele estava fazendo isso. E então ele disse, calmo, frio, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu só quero saber como é a sensação de matar alguém. As palavras me congelaram. Meu coração parou. Isso não era por dinheiro, nem por companhia, nem mesmo por sexo. Era por assassinato. O que se seguiu foi o caos. Tudo ficou confuso. Luta, gritos, briga desesperada por ar. Meu corpo estava enfraquecendo. Minha mente gritava para escapar, mas a força dele era esmagadora. A última coisa de que me lembro foram seus olhos vazios, distantes, me observando como se eu fosse um experimento. Eu não estava no controle. Eu nunca estive. Horas depois, quando não respondi às mensagens, minha colega de quarto começou a se preocupar. Na manhã seguinte, meu desaparecimento virou notícia. Carolina Carter, 22 anos, estudante universitária, tinha voltado de viagem na noite de quarta-feira e sumiu sem deixar rastros. Meu carro foi encontrado parado no estacionamento do parque em Lakewood. Dias de buscas se passaram até que a polícia localizou restos mortais numa fogueira improvisada, atrás de uma casa abandonada nos arredores. A perícia forense rastreou as conversas no aplicativo e identificou o suspeito. O homem que se apresentava como Álamo, na verdade, se chamava Luciano. Quando foi interrogado, ele confessou sem demonstrar qualquer emoção. Disse apenas que queria experimentar a sensação de tirar uma vida. Foi condenado à prisão perpétua. Mas nenhuma sentença vai trazer de volta quem se foi. Nenhuma justiça apaga o fato de que uma jovem que só buscava sobreviver financeiramente acabou encontrando um monstro. Tudo porque acreditou que tinha o controle de uma situação que desde o primeiro clique já estava nas mãos de um predador.